A raça humana é uma espécie incrível, estamos constantemente crescendo e construindo. Há cada vez mais de nós a cada dia, procurando novos lugares para viver, mas na corrida para construir o novo, às vezes enterramos o que foi construído para o velho. Algumas de nossas maiores cidades e monumentos foram construídos bem em cima dos lugares onde nossos ancestrais viveram, morreram, trabalharam e adoraram. Agora, séculos depois, arqueólogos estão em busca de tesouros enterrados pertencentes àqueles que vieram antes de nós, e reunimos suas melhores descobertas neste vídeo. Vamos mergulhar. O Japão é um país rico em tradição e herança, mas também está de olho no futuro. Quando você pensa no Japão, pensa em tecnologia e arranha-céus. É uma nação insular, então, sem espaço para construir horizontalmente, eles precisam construir para cima. Isso facilita ainda mais a perda de objetos preciosos na corrida pelo progresso. Às vezes, esses itens preciosos valem muito dinheiro, outras vezes, literalmente são dinheiro. 260 mil moedas de cobre preservadas em uma jarra de barro foram encontradas sob a cidade de Osoda. Elas datam de uma época de guerra civil no Japão, entre os séculos XV e XVI. Historiadores acreditam que elas provavelmente foram enterradas de propósito para evitar que fossem tomadas como espólio de guerra. Estamos supondo que seu dono estava do lado perdedor, porque ninguém voltou para buscá-las por 500 anos. Da próxima vez que você estiver caminhando por um parque e vir uma cabana de pedra, olhe de perto. Pode ser, na verdade, um monólito de 25 mil anos que a ciência não consegue explicar. Todo mundo já ouviu falar de Stonehenge na Inglaterra, mas você sabia que há muitos locais semelhantes na Rússia, ao redor das montanhas do Cáucaso, de Sochi a Tulip? Essas cabanas de pedra cuidadosamente construídas existem há séculos, intricadamente montadas com pedras cortadas em ângulos precisos de 90 graus para formar círculos e buracos na frente. Ninguém jamais conseguiu dizer com certeza qual era o propósito dessas construções. Estruturas domênicas, como são conhecidas agora, podem ter tido propósitos de reuniões tribais, com um espaço na frente para sacrifícios e rituais, mas isso é apenas nossa melhor suposição. A cabeça de um cavalo de bronze revestida em ouro ficou 30 pés abaixo de um poço em terras agrícolas na Alemanha por quase 2000 anos. Especialistas acreditam que ela uma vez pertenceu a uma estátua do imperador romano Augusto a cavalo e muda muito do que acreditávamos sobre a história. Antes, os historiadores pensavam que os romanos usavam exclusivamente a conquista para ocupar grande parte da Europa continental. No entanto, quando encontraram essa cabeça de cavalo junto com outras descobertas ao redor, ficaram chocados. Embora o assentamento romano cobrisse 20 acres de terra, não havia evidência de construções militares. Tribos germânicas eram conhecidas por estarem assentadas muito próximas, e ainda assim não há evidência de conflito. Pode ser que, em vez de submeter seus vizinhos pela força, os romanos de alguma forma os conquistaram através do comércio e da amizade. Ninguém sabe, além do cavalo, e ele não está falando. Já falamos de Stonehenge, agora que tal o Odense? Uma disposição circular de estruturas de madeira tem permanecido em Pommelt, Alemanha, por cerca de 4.300 anos. As pessoas associam Stonehenge a festivais pagãos e danças, em suma, provavelmente era um espaço para festas. As pessoas que se reuniam em Odense provavelmente não se divertiam tanto. Escavações recentes revelaram pilhas de corpos humanos debaixo do círculo, a maioria mostrando que sofreram ferimentos graves e deliberados antes de morrer. Objetos quebrados encontrados ao redor sugerem fortemente que rituais de sacrifício humano foram realizados ali. Devido à disposição do círculo e da terra ao redor, alguns historiadores sugeriram que este era um espaço de performance. Se era, o show parece um pouco sangrento para o nosso gosto. O Codex Grolier soa como o último sucesso de bilheteria de ficção científica. Na verdade, é um dos documentos mais complexos já encontrados por arqueólogos. É tão incomum que os cientistas discutiram durante anos se era genuíno ou uma falsificação. Agora, todos tiveram que aceitar que é real. O Codex Grolier é realmente um calendário da misteriosa civilização maia, datando de cerca de 11.000 a.C. Foi encontrado no México. Quando os conquistadores espanhóis chegaram lá, destruíram todos os artefatos maias que encontraram, quase nada sobreviveu, mas isso sim. Agora, é o documento maia mais antigo conhecido. Os glifos são difíceis de traduzir, mas especialistas acreditam que, além de atuar como um calendário, ele também faz previsões para o futuro. Dado que os maias eram conhecidos por suas profecias apocalípticas, talvez seja melhor nunca descobrirmos o que ele diz.
Todo mundo conhece a história de Atlântida, a antiga cidade engolida pelo mar. Bem menos gente ouviu falar de Heraclião. Durante séculos, Heraclião foi considerada um mito. Textos de muitas civilizações antigas faziam referência a uma gloriosa cidade portuária perto de Alexandria, mas não havia evidência física de que ela jamais existiu. Então, no ano 2000, o arqueólogo Frank Godil fez uma imersão profunda na bacia da Baía de Abukir. Lá, ele encontrou tesouros inimagináveis, estátuas de 5 metros de altura e pesando mais de 5 toneladas, naufrágios e âncoras. Aqui estava a famosa cidade portuária, preservada abaixo das ondas por 1.300 anos. A cidade foi construída no delta do Nilo, propenso a inundações e subsidência. Além disso, os egípcios haviam criado monumentos em Heraclião que literalmente pesavam milhões de libras, e a terra não suportava a carga. Eventualmente, toda a cidade e toda a sua história simplesmente desabaram abaixo da linha d'água. Isso parece um túmulo digno de um príncipe? Deveria, porque é exatamente o que é. Especificamente, ele pertenceu a um príncipe celta que foi enterrado em Laval, França, em algum momento por volta do século V. Isso o colocaria no auge da Idade do Ferro, uma época em que tribos celtas e bárbaros vagavam pela Europa. Esta descoberta muda a maneira como devemos pensar sobre esses bárbaros. O príncipe está cercado por esculturas e artefatos ornamentados que são definitivamente gregos, tanto em material quanto em design. Não só isso, algumas das ferramentas encontradas com ele, como uma espada, parecem ter sido especialmente adaptadas por artesãos gregos para uso bárbaro. Se isso for verdade, então não apenas algumas das civilizações clássicas viveram lado a lado com os bárbaros, mas também negociaram bens com eles. A história da Europa pode ser muito mais amigável do que sempre pensamos. Se você já se perguntou como os capitães de navios antigos se orientavam nos mares nos dias antes da bússola, esta descoberta pode responder a algumas perguntas. É a ferramenta de navegação marítima mais antiga já identificada e pertencia a um navio português chamado Esmeralda, que afundou em uma tempestade atravessando o Oceano Índico em 1503. Os arqueólogos que a encontraram acreditam que pode ser um exemplo de um astrolábio, um dispositivo básico para mapear uma rota com base no Sol, mas o objeto estava muito desgastado pelos anos preso no naufrágio para que pudessem ter certeza. Felizmente, a tecnologia de escaneamento avançada na Universidade de Warwick, na Inglaterra, revelou que o olho humano não conseguia ver, saliências e reentrâncias cortadas ao redor das bordas em intervalos de 5 graus. Isso teria permitido aos marinheiros medir a altura do Sol no céu e encontrar o caminho de casa. Em uma pequena ilha em um lago remoto, dentro do frio siberiano, existe um mistério de 1.300 anos conhecido como Porbagin. Toda a ilha é coberta por uma estrutura que pode ser uma fortaleza, um palácio, um museu ou talvez um templo. Pode ser uma casa de verão para um governante há muito esquecido. Nunca saberemos. A estrutura é completamente enigmática. Está em território russo, mas algumas das características da construção sugerem fortemente uma influência chinesa. Os chineses nunca foram conhecidos por se estabelecerem nessa região. O Império Uigur, um império nômade, pode tê-la construído, mas a localização não tem valor estratégico, então isso também não faz sentido. Para agravar o mistério, o local parece ter sido abandonado logo após a construção, com quase nenhum artefato deixado para nos dizer algo sobre quem viveu lá. Para onde todos foram? Por que partiram com tanta pressa? Quem eram eles? É o sonho de todo arqueólogo encontrar milhões de libras em ouro e ficar rico. Isso quase nunca acontece, mas, ocasionalmente, os sonhos se tornam realidade. Foi o que aconteceu quando este antigo jarro romano foi descoberto em Como, no norte da Itália, no início deste ano. Enterrado no porão de um teatro abandonado desde o século V d.C., o jarro em si teria sido considerado uma descoberta bastante impressionante, mas apenas após uma inspeção mais detalhada seu verdadeiro valor foi revelado. O jarro continha centenas de moedas de ouro brilhantes, perfeitamente preservadas. Seladas do ar e da água, elas parecem ter sido colocadas lá ontem. Elas datam da queda do Império Romano, uma época em que hordas germânicas estavam invadindo os locais romanos, e o dono pode ter enterrado-as lá para protegê-las dos invasores. Ele fez um bom trabalho em escondê-las, pois levaram 1500 anos para serem encontradas novamente. Inscreva-se no canal e ative as notificações para ser o primeiro a saber quando um novo vídeo for lançado. Obrigado por assistir e até breve.